Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 25 e 26 de setembro de 2019. Karina, uma semana marcada mais uma vez por 3 sessões plenárias, uma extraordinária na manhã da quarta-feira, uma sessão à tarde e outra na quinta-feira. Várias matérias foram julgadas, mas 2 se destacam. Uma delas, aquele habeas corpus que trata da ordem de apresentação de alegações finais em processos em que haja chamada delação premiada. Quem pode falar por último? Delator ou delatado? Exatamente. Esse é um dos temas. O outro que chamou muita atenção é aquele relativo ao rateio de pensão por morte. No caso específico, há uma questão relativa a uma união estável. Paralelamente também uma situação de uma união, digamos assim, isso talvez até tenha sido discutido, em um caso extraconjugal homossexual. Acabou sendo um debate a respeito de questão previdenciária. Exatamente, Cadu. Na manhã da quarta-feira, os ministros se debruçaram sobre esse recurso extraordinário contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que negou o reconhecimento concomitante de 2 uniões estáveis. O ministro Alexandre de Moraes é o relator desse recurso extraordinário e no seu voto, que a gente vai ver ao longo do programa mais especificado, ele disse que o ponto nevrálgico da discussão não era o fato de ser uma união estável entre homem e mulher e, paralelamente e concomitante, uma união estável entre um casal homoafetivo, no caso, 2 homens. Essa não era a discussão. A pergunta é, existe no ordenamento jurídico a possibilidade do reconhecimento de 2 entidades familiares ao mesmo tempo, ou isso se equivaleria a uma bigamia, ao reconhecimento da bigamia, que é proibido no ordenamento jurídico? Seria uma relação de concubinato, como disse a subprocuradora-geral da República na sua sustentação oral? Enfim, esse julgamento foi iniciado na quarta-feira pela manhã, mas o fato de ser uma união homoafetiva não foi o ponto discutido pelos ministros, mas o julgamento deve ser retomado no plenário em breve, quando o ministro presidente Dias Toffoli voltar a inseri-lo na pauta, porque justamente o presidente pediu vista e acabou suspendendo esse debate. O recurso extraordinário, essa questão ainda deve voltar ao plenário. E como você disse, o tema que dominou o plenário na quarta-feira à tarde e na quinta-feira à tarde foi o habeas corpus, em que se discute essa ordem de apresentação pelas defesas dos réus delatados e pela defesa do réu colaborador, na hora de apresentar as chamadas alegações finais, os memoriais finais, que é aquela última apresentação, último suspiro da defesa antes que o juiz promova a sentença final condenatória ou absolutória. A discussão era para saber se esse prazo deve ser comum, tanto a defesa do corréu delatado como a defesa do colaborador, se elas devem ser apresentadas ao mesmo tempo, um prazo comum, ou se deve ser um prazo sucessivo. Primeiro apresenta a defesa do delator e o corréu delatado, sabendo de todas as imputações, apresenta a sua defesa depois. Essa ordem, essa discussão dessa ordem, que pelo que os ministros discutiram no plenário, não tem previsão legal, mas pode eventualmente prejudicar a defesa e aí fazer esbarrar no artigo 5º da Constituição, no princípio da ampla defesa e do contraditório, foi a discussão da quarta tarde e da quinta-feira. Esse julgamento também acabou sendo suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, mais uma vez, mas já se tem uma maioria formada no sentido de que esses prazos devem ser sucessivos e não comuns para não violar o princípio da ampla defesa. Vamos abordar todos os temas, portanto, no nosso programa Plenárias de hoje. Vamos, portanto, para a sessão plenária da quarta-feira. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar na manhã daquele dia se pessoa que tem relação extraconjugal tem direito à pensão por morte. No caso do estado de Sergipe, um rapaz pede o direito de receber parte da pensão por morte do homem com quem ele se relacionou por anos e que já tinha uma união estável com outra pessoa. Muitos podem supor, de modo equivocado, que estaria se advogando toda e qualquer relação
humana, a vida. Não, estamos aqui apenas defendendo aquelas relações que estão consolidadas à luz de toda a sociedade. Não é uma construção de que se permitiria toda e qualquer... E seria uma verdadeira afronta a outros princípios, mas não é o caso. Posicionamento apoiado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. O concubinato que aqui se quer aplicar por analogia se traz do direito civil e não do direito previdenciário. O direito previdenciário em si protege a ordem social, protege todas as famílias e não aquelas moralmente aceitas pelo Código Civil, que data vênia encontra-se um pouco ultrapassada na sua monogamia predominante. A Procuradoria-Geral da República, no entanto, se manifestou contra a medida. O mesmo posicionamento apresentado pela Associação de Direito de Família e Sucessões. Não é necessariamente correto que a afetividade no plano dos fatos deva ser reconhecida no plano do direito, como formadora de laços jurídicos. Se assim fosse, toda forma de afetividade traria consigo o fardo de uma obrigação jurídica e, portanto, total insegurança jurídica estaria implementada em nosso país se a base de todas as interpretações a respeito das relações familiares fosse o afeto. Não se está em causa, é importante dizer, uma questão moral. Não se está discutindo se pode ou não haver relações, poligamias, relações de um homem com várias mulheres, de várias mulheres com um homem, vários casais convivendo simultaneamente. Isso não está em causa. A questão não é moral, a questão é jurídica. Como a Constituição e a lei tratam do tema. E tratando desse tema, ela não conferiu proteção à relação de concubinato. O relator, ministro Alexandre de Moraes, negou que as duas uniões estáveis possam ser reconhecidas ao mesmo tempo. Para ele, isso caracteriza bigamia, o que não é permitido no país. Do que se trata é que o ordenamento jurídico brasileiro, desde a Constituição até o Código Civil, não admite nem o casamento e, consequentemente, a figura jurídica constitucional equiparada ao casamento, que é a união estável, não admite a concomitância do reconhecimento jurídico para todos os efeitos. Seria o mesmo que admitir a bigamia. Cito aqui a doutrina amplamente, da doutrina ampla que coloca a questão da necessidade da fidelidade, notoriedade, comunhão de vida e exclusividade no reconhecimento do vínculo afetivo jurídico, consequentemente, a impossibilidade desse reconhecimento. Aqui, no caso específico, não se trata de um casamento e depois o pedido da concomitância da união estável, mas se trata de uma união estável reconhecida por decisão judicial transitada em julgado, logo, pelos termos do artigo 226 da Constituição, pelo entendimento pacificado dessa Corte, com absolutamente os mesmos efeitos de casamento, então como se casamento fosse, e, posteriormente, o pedido de reconhecimento retroativo de uma concomitância ou de uma bigamia. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes também entenderam que o relacionamento extraconjugal não merece receber parte da pensão. Já para os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Carmen Lúcia e Marco Aurélio, é possível fazer a divisão do benefício entre as duas uniões estáveis. Entendo que deve ser reconhecida pós-mortem a proteção jurídica para os efeitos previdenciários decorrentes. Por isso, pedindo todas as vezes do ministro Alexandre de Moraes, opino pelo provimento do recurso extraordinário, possibilitando, e aqui volta o reconhecimento da repercussão geral, possibilitando aquilo que a repercussão geral colocou no cerne da questão, o rateio da pensão por morte entre os conviventes, e é assim que voto, pedindo todas as vênias ao eminente ministro relator. O presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, pediu mais tempo para analisar o processo. Karina, esse julgamento ele foi marcado, de certa forma, durante todo o processo, durante todo o debate, pela definição de alguns conceitos. Porque o processo começa exatamente em um caso específico de união estável e um relacionamento homoafetivo. Há um outro processo também que fala de relacionamentos paralelos, digamos assim, mas que se tratam de relacionamentos heterossexuais. No final das contas, até nesse processo, se chegou à conclusão que o debate aqui
Primeiro, não era com uma relação relacionada à homoafetividade. Não. Segundo, não é uma questão moral ou de bons costumes, é uma questão de direito previdenciário. E 2 votos colocados pelo ministro Alexandre de Moraes e o ministro Edson Fachin. Do que se trata esse conjunto que nós temos? Para o ministro Alexandre de Moraes, o reconhecimento dessas 2 uniões estáveis seria o mesmo que reconhecer a possibilidade de 2 casamentos, a bigamia, o que não é permitido, e daí, então, ele negava provimento a esse recurso extraordinário para manter a decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que não reconheceu essas 2 uniões estáveis, inclusive para fins previdenciários. E é uma colocação do ministro que não é moral, ela é legal. Legal, exatamente. Ele fundamentou nesse sentido, que não poderia ser reconhecida essas 2 entidades familiares concomitantemente. O ministro Edson Fachin, ele abriu uma divergência dizendo que a discussão aqui não se tratava de uma questão de direito de família, mas sim de uma questão de direito previdenciário para fins de aposentadoria. Isso porque a legislação referente a esse custeio da Previdência prevê que cônjuge ou uniões estáveis podem ser alcançados para esse tipo de benefício. E, nesse sentido, as uniões estáveis não poderiam deixar de ser reconhecidas. Então, para o ministro Edson Fachin, que acabou abrindo a divergência e que já tem um número razoável de ministros acompanhando o seu entendimento, deve sim ser reconhecida ambas uniões estáveis para que aquela pensão por morte que o falecido deixou seja dividido com a mulher com a qual ele tinha uma relação, também uma união estável reconhecida judicialmente, tinha um filho, e também o reconhecimento daquela união estável que ele mantinha com outro homem, que posteriormente também acabou sendo reconhecida judicialmente. Então, isso por conta do que diz a legislação previdenciária. Então, se a legislação garante esse reconhecimento, o judiciário não poderia ficar à mercê do que determina a legislação. Mas, em todo momento, o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Edson Fachin foram bastante enfáticos. Não se trata do fato de termos, nesse caso concreto, uma união estável heterossexual e uma outra união estável homossexual. Não, essa não é a discussão. A pergunta é: 2 uniões estáveis concomitantemente sendo assumidas, não é? No caso aqui, o Decujo tinha essas 2 unidades ou entidades familiares, e a discussão aqui é a pensão por morte para o ministro Edson Fachin. E uma maioria que já se formou, é possível, tem que dividir a pensão. Ministro Alexandre de Moraes, por enquanto, seguido por 2 ministros, entende que não, que isso seria o mesmo que aplicar retroativamente a ideia da bigamia, o que não seria lícito no ordenamento jurídico. Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, além do voto que, como disse o ministro Dias Toffoli, será bem explanado em função da importância do tema. Exatamente. Também faltando apenas o fechamento da tese que atenderá à questão da repercussão geral. E o voto do ministro Dias Toffoli, que acabou sendo suspenso o julgamento para que ele possa votar numa outra oportunidade. Um dos destaques da semana, sem dúvida, no plenário do Supremo Tribunal Federal. Vamos para outro julgamento que também chamou muito a atenção. O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a analisar habeas corpus, que discute o prazo para a apresentação de alegações finais em ação penal envolvendo delatores e delatados. Antes de ver o início do julgamento, vamos saber um pouco mais sobre o assunto. A ação foi encaminhada pelo ministro Edson Fachin para o plenário do Supremo em razão da relevância jurídica. Recentemente, a segunda turma anulou a decisão da 13ª Vara Federal de Curitiba, na Lava Jato, que condenava o ex-presidente da Petrobras, Aldemir Bendini. A turma entendeu que o direito ao contraditório e à ampla defesa de Bendini teria sido prejudicado, porque ele apresentou as alegações finais no mesmo prazo dado aos delatados por ele. A maioria dos ministros da segunda turma entendeu que a lei de delação não estabelece quem deve apresentar primeiro essas alegações finais, se o delator ou o delatado. A alegação final é a fase do processo em que os acusados devem apresentar os argumentos finais depois que termina a fase de produção de provas. Só depois disso é que o juiz pode decidir se o réu é inocente ou culpado. Agora, o plenário do STF vai decidir quem deve apresentar primeiro essas alegações e em qual prazo. A decisão será aplicada a outros casos que tenham colaboradores, não apenas da Lava Jato. E o resultado deste julgamento você vai ver no próximo bloco, logo depois do intervalo, aqui no Plenárias na TV Justiça.
Estamos de volta com os destaques da semana no plenário do Supremo Tribunal Federal. Como vimos no primeiro bloco, o plenário do Supremo Tribunal Federal discutiu a questão do prazo para apresentar as manifestações finais em processos que envolvem colaboração premiada. O habeas corpus sobre o tema teve o julgamento iniciado na sessão da tarde da última quarta-feira. No início da sessão, uma homenagem ao Procurador-Geral da República interino, Alcides Martins. Meus cumprimentos a Vossa Excelência, seja muito bem-vindo a esta bancada do Supremo Tribunal Federal, que no passado, inclusive, teve na figura do Procurador-Geral da República um dos seus integrantes, e Vossa Excelência muito honra esse período que está à frente do Ministério Público da União, em particular do Ministério Público Federal e da Procuradoria-Geral da República. A honra que tenho em estar aqui neste momento de passagem, nesta data, o que aumenta também, a par das palavras de gratidão, a minha emoção. Em seguida, os ministros começaram a julgar sobre a ordem de apresentação das defesas de corréus, delatores e delatados. Quem deve fazer isso primeiro? O ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, foi delatado por Edson Kremenauer. A defesa sustentou que ele foi prejudicado no processo e entrou com o habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. O réu colaborador não é defesa, é acusação. Ele está ali por obrigação legal de incriminar aqueles que estão naquele processo, como é o caso do paciente. E como poderia a defesa enfrentar o que foi dito pelo colaborador em suas alegações finais, se o juiz dá o mesmo prazo para ambos? Concessão de prazo comum e não sucessivo para que a defesa de réus, delatados e delatores apresentem razões finais, expressa o cumprimento pleno do que dispõe o artigo 403 da Lei Instrumental. Daí que não há nulidade na prática desse ato de tal forma, a nosso ver. Durante o voto, o relator ressaltou que não há leis hoje no Brasil que tratem dessa matéria, apesar da delação premiada ter legislação específica. A Lei 12.850, sabidamente familiarizada com o Instituto da Colaboração Premiada, igualmente não disciplinou a ordem de apresentação de alegações finais defensivas de modo diferenciado entre agentes colaboradores e não colaboradores. Ou seja, tanto a regra geral do Código de Processo Penal quanto a norma específica sobre colaboração premiada, que está na Lei 12.850, não agasalham com toda a vênia a pretensão ora veiculada. Esse cenário, ao menos em meu ver, depõe em favor da condução processual pautada pelo respeito substancial ao exercício do contraditório assegurado aos acusados. E arremato, senhor presidente, salientando que a observância da ordem sucessiva do momento, ou no momento, melhor dizendo, dos interrogatórios judiciais, na fase probatória, portanto, ao invés de fortalecer a tese defensiva, robustece a demonstração da plena observância do direito de defesa do paciente. Com efeito, a autodefesa nessa espacialidade, a meu ver, foi plenamente assegurada, na medida em que possibilitada prévia ciência e oportuna reação em face das declarações, ou seja, com conteúdo de depoimento, declarações prestadas pelos colaboradores na etapa instrutória. Por essas razões, nada obstante, considerando as relevantes sustentações orais levadas a efeito, e nomeadamente cumprimentando as sustentações do professor ilustre advogado, doutor Marcos Criciúma, não me convenci da tese em sentido diverso da manifestação que eu já houvera feito perante a segunda turma, e neste habeas corpus 166-373, considerando a ausência de constrangimento, bem como a inocorrência de prejuízo decorrente da alegada irregularidade, voto pela denegação da ordem, e é assim que voto, senhor presidente.
Ao final da sessão plenária da quarta-feira, o julgamento foi suspenso e retomado no dia seguinte, na sessão plenária da quinta-feira. Por maioria até agora formada, o Supremo Tribunal Federal está entendendo, o julgamento não acabou, que delatados têm direito de apresentar as alegações finais depois dos delatores. O presidente da Corte adiantou o voto, mas ele quer apresentá-lo com detalhes. O caso chegou ao Supremo Tribunal Federal porque o ex-gerente da Petrobras, Márcio de Almeida, condenado na Lava Jato, afirmou que, na condição de delatado, deveria apresentar as alegações finais depois dos delatores. O relator, ministro Edson Fachin, que leu o voto no primeiro dia de julgamento, foi acompanhado por alguns ministros da Corte. Foi estratégia da defesa. Foi aberto prazo específico para falarem depois das alegações finais dos colaboradores premiados. Delator e delatado já têm conhecimento de tudo quanto se passou. Já analisaram as razões de todas as partes do processo. Depois do interrogatório, vem a defesa prévia. Depois, produção de provas com amplo contraditório. Alegações finais é fato novo, é prova? Não é prova. Alegações finais é um meio de exercer a sua defesa. O ministro Alexandre de Moraes abriu divergência. Afirmou que delatados e delatores não têm os mesmos interesses no processo. O delatado tem o direito de falar por último, quando assim solicita, sobre todas as imputações que possam levar à sua condenação. A interpretação da legislação infraconstitucional e a aplicação dos institutos legais há de se fazer forte nos princípios do contraditório e da ampla defesa assegurados constitucionalmente. Que houve, sim, gravíssimo prejuízo para os pacientes, neste caso, porque o juiz de primeiro grau negou-lhes o direito de falar depois dos delatores. Eu gostaria de dizer que o combate à corrupção é um compromisso de todos nós, mas que não se pode combater a corrupção cometendo crimes. E que a denegação ao réu delatado da possibilidade de apresentar suas alegações finais após o prazo concedido ao agente colaborador equivale, por si só, segundo penso, à supressão mesma do seu direito de defesa. Para a ministra Carmen Lúcia, nesse habeas corpus, o delatado não foi prejudicado pela ordem de apresentação das alegações finais e negou o pedido de nulidade processual. No entanto, com relação à tese de que delatores devem se manifestar primeiro, seguiu a maioria. Com o advento dessa nova legislação que regulamentou a figura da colaboração premiada, o réu colaborador tem, na minha compreensão, posição processual específica, por ser acusado da prática de infrações penais, mas também autor de quem imputa ilícitos aos demais corréus e busca benefícios legais que lhe confere, portanto, esta condição muito especial. O presidente do Supremo adiantou que tem o mesmo posicionamento da divergência, mas, diante da complexidade do caso, suspendeu o julgamento e vai apresentar o voto com detalhes na próxima sessão. Eu quero fazer a leitura desse voto, eu quero fazer exatamente a discussão desse tema. Adianto que estou concedendo a ordem no caso concreto, mas que irei apresentar, ainda no caso concreto, uma proposta da sua abrangência. Bom, no início, antes um pouco dessa reportagem, nós dissemos que ele adiantou o voto. Na verdade, existe uma diferença técnica aí. Normalmente, quando você diz que o ministro adiantou o voto, é aquela situação em que o ministro, por exemplo, ele, pela ordem de votação, ele votaria mais à frente, às vezes ele tem que sair ou por algum motivo, ele pede para adiantar o voto, ou seja, a manifestação específica se posicionando oficialmente no processo. Fora daquela ordem natural de sequência de votos, exatamente. Não foi isso que o ministro Dias Toffoli fez, na verdade. Ele disse que tinha um posicionamento, mas assim não era manifestação específica, e ele vai, na próxima sessão, apresentar, aí sim, detalhadamente o respectivo voto. Ele adiantou o resultado do seu voto, a forma como ele pensa. Ele pensa assim como essa maioria que já se formou de 6 ministros, no sentido de que os prazos devem ser sucessivos para a apresentação dessas alegações finais para se garantir o direito da ampla defesa do artigo 5º da Constituição. Então, nesse sentido, ele adiantou o voto, mas ele vai ainda
prolatar o seu voto na próxima semana, na quarta-feira, quando esse julgamento já está pautado para iniciar a sessão na quarta-feira, conforme foi determinado pelo próprio presidente. Mas efetivamente não adiantou. Adiantou o resultado, mas ainda não votou o ministro Dias Toffoli, e ele ainda disse ao final da sessão que seria interessante que, como essa matéria, pela primeira vez, de forma inédita, vem ao plenário do Supremo Tribunal Federal, embora já se tenha um posicionamento da segunda turma acerca dessa mesma tese que está se consolidando no plenário, é importante que os 11 ministros se manifestem. E ao final da sessão, o ministro Marco Aurélio não pôde votar. Então, ele pediu vista do processo, suspendeu esse julgamento para apresentar o seu voto na semana que vem, mas é esperado também que o ministro Marco Aurélio possa apresentar o seu voto e aí compor toda a forma como o plenário do Supremo Tribunal Federal deverá decidir essa questão, que deve fazer a jurisprudência e alcançar várias sentenças judiciais em todo o Brasil, e esse é um ponto bastante polêmico. Então, isso deverá ser discutido, inclusive. Com certeza, a modulação dos efeitos dessa decisão para saber se ela vale daqui para frente ou se ela retroage para alcançar sentenças condenatórias que já foram prolatadas na primeira instância, foi um assunto que começou a ser discutido no plenário por sugestão do ministro Luiz Fux, mas isso ainda não está decidido porque o julgamento não foi finalizado. Para que haja essa modulação de efeitos, são necessários no mínimo 8 votos dos ministros concordando com o momento em que a decisão será aplicada. Mas isso ainda é uma discussão para a próxima semana, quando o julgamento estiver concluído, imagino. Karina, e exatamente por conta disso, nós já temos encontro marcado na próxima semana. Na próxima semana, com esse tema na quarta-feira e na quinta no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre. E continue conosco aqui, na TV Justiça.